Olá pessoal, resolvi gravar esse vídeo para vocês para estar auxiliando no entendimento sobre a classificação dos triângulos, né, as maneiras que eu tenho de classificar os triângulos e também corrigir as atividades, né, posteriormente da aula que eu passei na última segunda-feira, tá? Eu vou começar aqui colocando para vocês aqui a classificação dos ângulos, né? Antes de começar a falar de triângulo, eu vou relembrar um pouquinho como é que eu classifico um ângulo. O ângulo ele pode ser agudo, reto ou obtuso. Nós temos essas três classificações mais importantes aqui por agora, né? Para a gente começar a falar de triângulo. O que é um ângulo agudo? Ângulo agudo são todos aqueles ângulos que são menores que 90 graus. Tá? Então, de 0 até 89, você tem ângulos agudos, tá? De maneira geral. Reto é um ângulo de 90 graus. Então, quando o ângulo no triângulo, ou enfim, não precisa ser somente no triângulo, né? No quadrado, no retângulo, ele mede 90 graus, esse ângulo é reto. Nós vamos estudar bastante sobre um tipo de triângulo que contém esse ângulo, né? Vamos estudar isso no nono ano, no ensino médio. Nós vamos aprofundar bastante o ensinamento aí do triângulo que contém esse ângulo de 90 graus, tá? E o terceiro e último são os ângulos obtusos. O ângulo obtuso é aquele ângulo que é maior que 90 graus, né? Então, se você tem um ângulo, por exemplo, de 110 graus, você tem um ângulo obtuso, beleza? Então, aqui eu tenho a classificação dos triângulos, tá? Nós falamos o que são, como eu classifico os ângulos, e agora nós vamos falar dos triângulos. Triângulos são figuras geométricas que têm 3 lados, né? E por consequência 3 ângulos, né? Óbvio. Então a classificação dele vai ser quanto aos lados e quanto aos ângulos. Quanto aos lados, eu observo obviamente os lados do triângulo. Se eu tenho 3 lados iguais, medidas iguais, eu tenho aqui 5 centímetros, 5 e 5, esse triângulo é um triângulo equilátero. Se eu tenho um triângulo com 2 lados iguais, óbvio, o terceiro diferente, eu tenho um triângulo isósceles. Então, por exemplo, 5 centímetros, 5 centímetros, 15 centímetros. Então, esse aqui é um triângulo isósceles. E de 3 lados diferentes, o nome desse triângulo é o triângulo escaleno, tá? Escaleno. O professor esqueceu de escrever o nome aqui, escaleno. Ok? Escaleno. Esse é o triângulo escaleno, que ele tem 3 medidas diferentes. Por exemplo, 3, 4, 5 centímetros é um triângulo escaleno. Quanto aos ângulos, eu também tenho 3 classificações, tá? Acutângulo, retângulo e obtusângulo. Obviamente você vai lembrar lá daquela classificação dos ângulos que eu coloquei lá no início, né? O ângulo agudo, o ângulo reto e o ângulo obtuso. Sim, tem uma relação. O acutângulo, ele é o triângulo que tem 3 ângulos agudos internamente. Então aqui, 60, 60, 60 graus, classifica esse triângulo aqui como um triângulo acutângulo, beleza? Se o triângulo ele tem um ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto, nós sabemos disso já, esse triângulo é o triângulo retângulo. Pessoal, esse triângulo retângulo aqui que eu falei lá no início da aula, é um triângulo que vai ser bastante explorado por vocês, tá? No 8º ano, pouquinho, agora no 9º ano bastante, no 1º ano do ensino médio, né? No ensino médio, na verdade, quase todo, né? A gente trabalha bastante trigonometria, utilizando aí inicialmente um triângulo retângulo como referência. Então, esse triângulo é muito importante de você conhecer, tá? Esse símbolozinho, esse quadradinho aqui, vocês já sabem que mede 90 graus. Eu não preciso escrever 90 graus dentro do triângulo. Então, se eu tenho um triângulo desenhado com esse quadradinho, eu sei que esse quadradinho representa 90 graus, beleza? Continuando, a última classificação de triângulos quanto aos ângulos é o obtusângulo. Esse carinha aqui, ó. Esse cara, ele tem um ângulo obtuso, obviamente ele tem 2 ângulos agudos, né? Como consequência. Então, se ele tem um ângulo obtuso, o ângulo obtuso é maior que 90, esse triângulo vai ser obtusângulo. Recapitulando,
Acutângulo, 3 ângulos agudos. Retângulo, um ângulo reto, que torna esse triângulo um triângulo retângulo. E o obtusângulo, um ângulo obtuso, que é um ângulo maior que 90 graus. Beleza? Valeu, pessoal!